É isso aí. Então, Pode continuar. e o terceiro texto, Gálatas 4, de 9 a 11. Na verdade, eu diria para você, amigo, se você puder, pega a sua Bíblia e leia Gálatas de 4, de 1 a 11, porque você vai entender todo o contexto. Mas vamos dar uma resumida aqui. Gálatas 4, 9 a 11. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, Ele está tempos e chamando isso anos. de fraco e sem Fraco, valor. pobre, insignificante. Termo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Vocês não entenderam nada. Por que ele pegava mais pesado com os Gálatas e com os Colossenses? Porque ali tinha os judaizantes, que tentavam trazer eles para esse jugo da antiga aliança. Tentavam trazer eles de volta. E Paulo já tinha ensinado o evangelho para eles. É por isso que no início da epístola para a igreja de Gálatas, ele fala a respeito de que se mesmo que um anjo de luz venha e vos pregue um outro evangelho, que seja anátema. Por quê? Porque tinha esses judaizantes que estavam pregando outro evangelho ali para eles, que são hoje, infelizmente, os adventistas do sétimo dia. Tá? É o que está acontecendo aqui, é a mesma coisa. Muito bem. Para finalizar, gente, e daí a gente já entra lá. Se o sábado realmente é o ponto mais importante do fim dos tempos, escatológico, como diz a igreja adventista, né? É o ponto de salvação, o domingo é a marca da besta, sábado é o selo de Deus, né? Segundo eles. Por que Paulo iria confundir a gente dessa maneira, gente? Me explica, por favor. Por que Jesus não teria falado nada a respeito disso? Muito pelo contrário, ele continuamente quebrantava o sábado. Por quê, gente? Por que eles fariam isso com a gente? Eles querem que a gente se perca? Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Seria Jesus um mestre incompetente que não iria nos alertar sobre algo tão importante assim no fim dos tempos? É a mesma coisa que você estudou o ano inteiro para fazer tua prova do fim do ano, da faculdade, do mestrado, do doutorado. Você chegou lá, sentou para fazer, sabe tudo da matéria. Tudo que está no livro. Você chega para fazer a prova e o professor te pede algo que ele não deu para você estudar. Que tipo de professor é esse? Seria um professor incompetente? Será que Jesus é um mestre incompetente? Paulo? Ou será que é Ellen White? Que nunca acertou uma profecia? Plagiou seus Nunca. livros? Nunca. Nunca. Nenhuma. Plagiou? Plagiou. 80 ou 90%, eu vou mostrar isso no volume Até 3 os do Superchat. adventistas sinceros assumem isso. Sim. Nunca cumpriu a profecia e plagiou em seus E escritos. escreveu. Exatamente. Escreveu diversas heresias, etc. Então, o que era o sábado, afinal de contas, Gleison? O sábado era uma sombra de Cristo. Ele chegou, preencheu essa sombra. O sábado era um sinal, resumindo agora, o sábado era um sinal contínuo entre Deus e o povo de Israel. E não podia ser guardado por gentios. Eles tinham que entrar na aliança antes, senão eles seriam mortos, segundo o Talmud. Tá? Passar o cerol. É passar o cerol. Tá? O sábado era uma santa convocação, uma solenidade, é um rito exclusivo ao povo de Israel. Leiam Levítico 23, por favor, gente. Tá lá, tá lá. Ele era uma lei cerimonial ou uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos. Não era uma lei moral. Tá lá, mas não é uma lei moral. O sábado também era um memorial da libertação do povo de Israel do Egito, né? Deus queria implementar uma mentalidade de filho e não de escravo mais para o povo de Israel. Por isso Deus sabe, para eles pararem de trabalhar, ficaram como escravos no Egito por 400 anos. Aos Ele queria... poucos, né? Libertá-los mentalmente. Correto. E o sábado, assim como todos os ritos e cerimônias da antiga aliança, nunca foi dado para os gentios, pois pertencia a uma aliança entre Deus e o povo de Israel e foi anulado na cruz. Ok, gente? Então, esse é um resumão, assim, tem muito mais coisa. O sábado tem, enfim, é um assunto bem complexo e bem bonito até de se estudar, mas quando você entende ele, você entende que ele não foi dado para nós, né? Enfim. E aí você fica liberto desse jugo, desse peso de ter que guardar o sábado. Oh, senão Deus vai me castigar ou eu não vou ser salvo, tá bom?
Apocalipse 12:17, que é aquele vídeo que o pastor assistiu, que é bem interessante isso, gente, porque esse também é um dos argumentos utilizados pela Igreja Adventista e tem que estudar isso aqui para entender, tá? Olha só, o que diz Apocalipse 12:17? Eu vou ler. Leia lá. Deixa eu colocar a versão que eles usam. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que é esse povo que o dragão se ira contra eles? E quais mandamentos são esses que eles guardam ao ponto de atrair a fúria do dragão? Pois é, né? O que será que é esse negócio aqui? Vamos entender esse negócio aqui. Aqui, na verdade, pastor, tem 2 pontos que eles usam. Não é só os mandamentos, não é só a guarda dos mandamentos. Olha que bonitinho. Parecendo um balãozinho aí. Não é só a guarda dos mandamentos. Tem também o resto, o finalzinho ali do verso que diz assim: e tem o testemunho de Jesus. Jesus Cristo. Não sei se você sabe dessa outra parte, mas o que eles dizem disso daí? Eu imagino. Eles pegam Apocalipse 19:10, que diz assim, ó, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não. Eles dizem que o espírito da profecia é Ellen White. Meu Deus. Então eles tiram ali o testemunho de Jesus, a frase, a expressão, o testemunho de Jesus, e eles colocam o espírito da profecia. Então eles dizem assim, ó, qual é essa igreja? Que é a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, que é Ellen White. Só pode ser a igreja adventista. A igreja adventista é a única que guarda o sábado, portanto é a única que tem os mandamentos de Deus. E é a única que tem Ellen White. Então a única igreja verdadeira, remanescente de Deus nessa terra é a igreja adventista. Juro pra você, eu cresci ouvindo isso, tá? Eu cresci ouvindo isso dentro da igreja. Então, aqui, como que a gente vai explicar esse negócio aqui? Primeiro que espírito de profecia, Ellen White, você vai dar risada. Eu vou trazer um verso que vai... Isso aqui é um absurdo. Não precisa nem, mas eu vou explicar isso aqui dentro da palavra. Olha só. Os mandamentos de Deus de Apocalipse 12:17, para você entender que mandamentos são esses, você tem que ir no grego, tá? Essa Claro, palavra Novo aqui, Testamento, né? no Novo Testamento, você para fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, você tem que pegar, principalmente nesse caso, o autor do livro que foi João. Então você vai pegar os evangelhos e as cartas de João e o livro do Apocalipse e você vai no grego para entender as expressões que ele usou. Nesse caso, os mandamentos de Deus, tá? Quando ele usa os mandamentos de Deus no grego, no português você lê mandamentos. Mandamentos. Somente. Você lê mandamentos e mandamentos. Mas tem duas raízes essa palavra no grego que querem dizer coisas completamente diferentes, tá? Existe o mandamento que quer dizer no grego nomos. Esse mandamento nomos se refere à lei de Moisés e tem o mandamentos entolê ou entolês que se refere à lei de Cristo da nova aliança, tá? A gente fez um estudo, gente. Eu vou dar aqui 5 exemplos de cada, mas o nosso livro tem um estudo completo sobre isso. A gente enunciou ali todos os versos que João utilizou para escrever a palavra mandamentos, que quer dizer nomos, ou seja, nomos no grego, que se refere aos mandamentos de Moisés, e entolês, que também se traduziu no português para mandamentos, mas que querem dizer a lei de Cristo ou os mandamentos de Cristo. Então vamos pegar só alguns exemplos para vocês entenderem. Olha só, os versos que João utiliza o termo nomos para indicar mandamentos ou lei. Porque a lei, lei de Moisés. Primeiro a lei de Moisés, para vocês verem a diferença. Olha a diferença. Faz um favor para mim, Gleison. Digita aqui para mim, nomos
dois pontos, Moisés. E o Isso. outro Peraí. como é? Entolê. Aí você põe Entolê. Jesus. Entolê. Aí você põe Jesus. Nomos, lei de Moisés. Eu vou fixar. Entolês, mandamentos de Jesus.